De retorno à nossa sala do banquete, eu vos saúdo com a paz do Senhor e um abraço muito grande. A leitura bíblica hoje diária, no nosso programa Focados na IBD, está em Gênesis capítulo 15, onde fala-se o concerto de Deus com Abrão. Temos aqui, não esquecendo da nossa revista, porque ela faz parte da nossa vida. Observamos que em Gênesis capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 4, Deus assegurou que Abrão seria pai de muitas nações. Mas agora, que já estava de idade avançada, ainda não tinha filhos, estava para partir, obedecendo a ordem de deixar sua terra e sua parentela. No entanto, não havia sucessor na casa. Diante disso, um costume entre os rianos, dos arredores de Harã, de onde veio Abrão, era indicar alguém como responsável para cuidar de um casal de idosos. Esse tutor, por consequência, tornar-se o quê? O herdeiro dos bens que eles possuíssem. Então, para suprir a lacuna de filhos legítimos, foi-lhe dado Eliezer, o Damasceno, lá de Damasco, no capítulo 15, versículo número 2. Abraão não estava satisfeito com a situação. E Deus ratifica a promessa de que ele teria um descendente, dizendo que Eliezer não seria o herdeiro. Levando para fora do acampamento, pediu que olhasse para o céu e contemplasse as estrelas. Tal seria a sua descendência, conforme Gênesis 15, 5 e 6. Deus disse: fui eu que te fiz subir ou sair da terra dos caldeus para dar-te esta terra como herança. No versículo 7 do capítulo 15 de Gênesis. Então o pacto se estabelece quando Deus pede a Abrão um ritual antigo de concertos. Abrão teria que providenciar uma novilha, uma cabra e um cordeiro, todos de 3 anos, e mais uma rola e um pombinho. Abrão dividiu os animais em 2 partes, colocando as partes em frente uma à outra, mas não dividiu as aves. Quando as aves de rapina tentavam devorar as carnes dos animais, diz em Gênesis capítulo 15, versículo 11, que Abrão as espantava, enxotava para longe. Ao cair do sol, um braseiro e uma tocha fumegante passaram por entre as carnes. Era o sinal do juramento de Deus a Abraão. Na confirmação da promessa, mas Deus dispensou a Abraão de jurar. Deus, representado por um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, passou sozinho entre as metades dos animais mortos por Abraão. Isso ocorreu durante um sono profundo de Abraão, selando assim a aliança de que a terra prometida seria dada aos seus descendentes, com Deus assumindo a responsabilidade unilateral pelo pacto. Simbolicamente, Deus confiou de tal modo no seu servo que o dispensou do juramento, conforme Gênesis capítulo 15, versículos 16 e 17. Como o juramento é sempre uma questão difícil, necessita de testemunha e aplica sanções. Deus dispensou Abrão de passar entre as carnes imoladas. A aliança de Deus com Abrão é um sinal da pura e perfeita graça, pois a lei ainda não existia. Então, nesse contexto, entende-se que bem a posição de Paulo quando afirma que Abrão foi justificado pela fé, falando isso aos Romanos capítulo 4, versículo 13 e aos Gálatas 3, 17. Ora, a lei não podia anular a aliança, pois essa lhe é antecedente. Tiago, por sua vez, argumentou que a justificação de Abrão ocorreu mediante a fé e as obras da fé, explicitando pelo sacrifício de Isaac. A fé não admite ambiguidades. Hoje usufruímos desta aliança e recebemos o evangelho pregado por Abrão, o nosso pai na fé. Assim foi o concerto de Deus com Abrão. Que Deus abençoe. Comente.
Compartilhe e deixe seu like e Deus vai te abençoar maravilhosamente. Até a próxima.